Muito boa noite a todos. Com esse clima delicioso que nós estamos passando, né? E hoje nós estamos aqui. Gente, parece ar das montanhas, né? Aqui dentro. Muito boa noite também para todos aqueles que estão nos ouvindo em casa. É um prazer, né, podermos estar aqui mais uma vez. Eu queria trazer alguns recadinhos antes. Vocês sabiam que está chegando aí o ENEF. Nós já tivemos aqui a palestra. Aqueles que quiserem ainda fazer a sua inscrição, podem procurar a nossa casa. Você aí que está em casa, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que vocês vão encontrar algum contato, para também buscar a nossa casa, aqui Núcleo da Abolição, para participar. É um momento muito agradável para todos nós nesse período do Carnaval. Outra coisa, conversem com os vizinhos e familiares. Nossa reunião está ao vivo, está presencial. E muitos que estão em casa nos assistindo ainda não sabem disso. Então, preciso também estar trazendo essa informação. Uma outra coisa também, muitos de nós viemos direto do nosso trabalho para cá, não é? Para poder nos alimentarmos espiritualmente com todas as reflexões que são aqui trazidas. Mas vocês sabem que também podemos nos alimentar de outra forma? Sim, a cantina da nossa casa está funcionando. Então, você que está chegando aqui, você pode, antes de subir, chega um pouquinho mais cedo, né? Chegou um pouquinho mais cedo, dá um pulinho lá na cantina. Na hora da saída também está aberto? Não é? Pois é. Mas nós estamos aqui com a cantina funcionando, tá bom? Bom, nós vamos ter a página de abertura, em seguida a prece, e depois o Arthur vai trazer para nós o estudo dessa noite, tá bom? Do livro Inspiração, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 10, Buscando a Felicidade. Buscando a felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante, que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil, não poderá ingeri-lo, senão na quantidade de alguns gramas por refeição. O dono da fábrica de tecidos, interessado em reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas, que delibera locupletar, ou seja, enriquecer-se com o suor dos próprios irmãos,
não poderá habitar senão uma casa só, e ocupar dentro dela um só aposento para o seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, refunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir aquilo que retemos em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria, a nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Graças a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos nós em mais uma noite, Senhor. Primeiro, para te agradecer por chegarmos aqui, por nos dispormos para esse momento de verdadeiro alimento espiritual. Enriquecer nossos corações, as nossas mentes com tantos conhecimentos. Te pedimos, Senhor, auxilie-nos. Visite os lares daqueles companheiros que nos acompanham nesse momento. Toque onde não podemos tocar, mas toque também os nossos corações. E hoje, em especial, pedimos, Senhor, toque também o Arthur, que vai nos trazer as reflexões dessa noite com um tema tão delicado. A felicidade não é deste mundo. Mas mostre-nos, Senhor, através das reflexões dessa noite, que tudo é possível quando acreditamos em Ti, sabendo que Tu tens o melhor para cada um de nós. E assim nós pedimos a permissão para iniciar as nossas reflexões dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Arthur, hoje é com você, tá bom? Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, compartilhando, os nossos estudos, o nosso entendimento a respeito do tema. E hoje falaremos, como a Kátia colocou, o tema A Felicidade Não É Deste Mundo, que está no capítulo 5 do Evangelho. E o capítulo é Bem-aventurados aflitos. E é interessante que depois desse capítulo, ele não fala a respeito das outras bem-aventuranças na sequência. Ele primeiro fala a respeito do Cristo Consolador. O próximo título, que é o capítulo 6, é o Cristo Consolador, para depois falar das outras bem-aventuranças. Por quê? Porque nós precisamos entender que os aflitos precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus para conseguir colocar em prática tudo aquilo que desejamos de bom. Aqui nas Bem-aventurados aflitos,
tem diversos temas. Se eu não me engano, é o título com maior quantidade de temas estudados. E eu vou falar só os 3 primeiros. Justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ou seja, com esses 3 títulos, a gente já entende que as aflições que passamos na Terra, elas têm justiça. Podemos não lembrar, mas tem justiça, existe a justiça nas dificuldades que passamos. E ela pode ser por uma causa atual, das escolhas que nós fazemos no dia a dia, né? Apesar, ou melhor, até porque nós fazemos escolha desde a hora que acordamos. Nós escolhemos abrir os olhos, e a gente pode ficar ali com o olho fechado e não levantar. Então escolhemos abrir os olhos, levantar, escovar os dentes. Tudo é escolha na nossa vida. E dependendo das escolhas que nós venhamos a fazer, vamos ter aflições, né? E também tem as causas anteriores das aflições, ou seja, as causas que são consequência das vidas passadas nossas, das escolhas que fizemos em outro momento. Então, só por aí dá para entender que existe justiça nas aflições e que se nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, vamos ainda precisar provar que não vamos falhar mais. Precisamos expiar aquilo que fizemos de errado lá atrás. E isso por si só vai nos trazer dores, sofrimentos, angústias, decepções. Até porque não estamos falando só de nós, estamos falando do outro, do convívio também, né? A vida é um eterno convívio. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, a felicidade não é deste mundo. Para que consigamos alcançar a felicidade, precisamos alcançar um mundo feliz. Mas ainda passaremos pelo de regeneração. E o de regeneração, ele tem a nossa reforma íntima acontecendo, regenerar, reconstruir as nossas emoções, né? Então, se estamos migrando agora para o mundo de regeneração, ainda não estamos, né? Mas ainda é um mundo de provas e expiações. Mas sabemos que estamos migrando para o mundo de regeneração. E se queremos alcançar a felicidade, ou o mundo feliz, o que precisamos? A nossa modificação. Eu gosto de dizer que no mundo de provas e expiações é parecido com um dos processos de polimento de pedra. Eles pegam as pedras cheias de pontas e botam num saco e vão sacudindo, e elas vão ficando polidas. Ou seja, elas vão perdendo as arestas. Depois elas serão polidas de uma melhor forma. Então, no mundo de provas e expiações, nós vamos nos machucar. Eu estou sendo polido pelo outro, o outro está sendo polido por mim. Eu vou magoar alguém, alguém vai me magoar. Eu vou decepcionar alguém, alguém vai me decepcionar. Mesmo que sem querer. Porque ainda não temos entendimento para conseguir sair daqui sem machucar ninguém. Então, isso já demonstra que felicidade completa ainda não teremos nesse mundo, né?
Se eu vou machucar alguém, essa pessoa ela não vai ser feliz por completo. Ela em algum momento se frustrou, se decepcionou, se magoou. E ao contrário, a mesma coisa. E aí eu vim pela rua pensando, né, numa situação que aconteceu comigo. Só para ilustrar. Eu já tem um bom tempo, eu comprei um carro, né, zero. Acabou de sair da concessionária. Gente, fiquei feliz, né? É um bem material, mas a gente fica feliz. Um mês, deu uma chuva. Não foi ninguém, para eu não culpar ninguém, deu uma chuva, arrancou o telhado assim do condomínio que eu morava, arrancou as telhas todas e choveu telha no meu carro. Não é para ficar triste como eu fiquei, não, é só para vocês imaginarem. Isso demonstra o quê? Apesar da felicidade, veio a frustração. Não tem jeito, é assim. E não importa se a gente tem dinheiro, se a gente não tem dinheiro. Muitas das vezes a gente fica almejando o que o outro tem, né? E no texto do François aqui, que é quem traz o texto da Felicidade Não É Desse Mundo, François Nicolas Madalé, é o bispo lá de Paris. Ele era da Catedral de Notre Dame. E aí, quando ele trouxe essa mensagem, ele fala sobre isso. A gente fica desejando o que os outros têm. A riqueza do outro, acreditando que se tivermos aquela riqueza, seremos felizes. Quem nunca aqui se imaginou que ganhando na Mega Sena mudaria de vida e ficaria feliz? Não é verdade? Mas a gente tem notícia de desgraças que aconteceram por causa de ganhador da Mega Sena, né? Então, não importa o que a gente tem. Ainda nesse mundo, teremos aflições, teremos dificuldades. E aí, François, ele nos sugere que não fiquemos cobiçando o que o outro tem. E consigamos agradecer o que temos. E tentemos fazer o melhor com o que temos. E a partir disso, que consigamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aí, eu vou ler aqui o início do que François nos traz. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem riqueza, nem poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Quantas desgraças a gente escuta a respeito de pessoas que estão em posição social altíssima? É quase que diariamente. Se a gente ficar procurando, é quase que diariamente. Ou diariamente até, né? Estou falando só de notícia, fora aqueles ocultos que a gente não sabe, que acontece dentro de casa e a pessoa não mostra que aconteceu, né? Então, mesmo juntando essas três condições, ainda assim não conseguiremos a felicidade real aqui neste mundo. Porque, como eu falei, existem as relações que nos frustram. A pessoa é jovem, tem poder e tem dinheiro. Mas às vezes tem um filho que o rejeita,
Às vezes tem um pai que o rejeitou, uma mãe, um irmão, uma esposa, um marido. E aí a gente escuta aquelas frases que dizem assim: eu daria tudo para ter a pessoa de volta. Não é verdade? Então, isso mostra que não importa o que tenhamos, ainda assim teremos dificuldades. Mas, se teremos as dificuldades, o que fazer então? Aprender a lidar com as dificuldades, para ter ao menos um alívio momentâneo em relação àquela dor. E Jesus nos ensina isso, né? Perdoar, acolher, amar, eliminar o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Tudo isso vai contribuindo para que consigamos, nessa vida, ter um mínimo de tranquilidade. Mas ainda assim, nem o próprio Jesus teve tranquilidade aqui, né, gente? Mesmo sabendo disso tudo e colocando em prática isso tudo. Nem Jesus e nem grande parte dos apóstolos. Quando eu falo os apóstolos, não só os diretos, os que vieram depois, né? Tiveram dificuldades, muitas. E Jesus nos alerta sobre isso. Que mesmo fazendo o que Ele diz para que façamos, ainda assim teremos dificuldades. Por quê? Porque os outros não estão preparados. As pessoas não estão preparadas. Por exemplo, quando você fala que é cristão e que decidiu não beber, primeira coisa que aqueles que eram seus amigos começam a te excluir da roda porque você não bebe. E aí você começa a sofrer, se entristecer, lamentar, porque você não é convidado mais. Depois de um tempo, a gente amadurece e entende: não, tudo bem, né? Que bom que eu não estou sendo nem mais convidado. Mas, naquele primeiro momento, você sente desconforto. Muitos, inclusive, deixam de fazer aquilo que se comprometeu a fazer com a bebida ou com qualquer outra coisa, e cede e volta a fazer aquilo que fazia antes, para não se sentir rejeitado. E aí o que ele está tentando fazer? Buscando a felicidade, uma falsa felicidade, acreditando que estando com aquelas pessoas ele está feliz, né? Mas, no geral, é uma falsa felicidade. Se eu estou ali rindo, né, me distraindo, será que eu realmente estou feliz? Será que realmente eu estou fazendo algo importante para a minha vida e para a sociedade? Muitas das vezes a gente está lá, inclusive, para tentar apagar um pouco das nossas dores, né? De uma maneira equivocada, mas não deixa de tentar apagar. Está ali a pessoa tentando apagar. Então a felicidade, ela é algo que precisamos construir primeiro dentro de nós. Entendendo os ensinamentos de Jesus. E principalmente colocando em prática. Colocando em prática, a gente começa a ter uma visão diferente sobre a vida, sobre as dificuldades que passamos, sobre como
as pessoas se relacionam conosco. A gente vai aprendendo a perdoar, a tolerar, a ser resiliente, resignado, paciente, indulgente. Claro que não é de uma hora para outra. A gente ainda escorrega, né? A gente olha e fala, não deveria ter feito isso. Mas, com o passar do tempo, nós vamos aprimorando essa prática e vamos conseguindo fazer isso de uma maneira mais intensa. Até que vai chegar uma hora que não vamos nem precisar ficar pensando. Já sai no automático. Né? Bom, não sei se alguém aqui já viveu uma situação, poxa, eu queria ser igual o fulano, como é que o fulano faz isso? Aí o fulano, você vai perguntar, o fulano fala assim, não sei, eu só faço. Porque está no automático dentro dele, ele faz aquilo ali com tanta naturalidade que está no automático. Então, como que eu amo? Jesus talvez responda assim, não sei, só faço. Claro que ele sabe, né? Mas funciona assim. De tanto você ir fazendo bem, você faz no automático. Você começa a fazer no automático. Como qualquer outra coisa na nossa vida. Veja, quem dirige hoje pensa sobre como dirige? Fica pensando quando tem que olhar no retrovisor ou não? Fica pensando quando tem que pisar no freio ou não? A gente não pensa sobre pisar no freio, a gente simplesmente pisa no freio quando acontece alguma coisa. Por quê? Está no automático. Então, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, precisamos primeiro fazer igual na autoescola. Ficar ali, fazendo baliza, para trás para frente, para trás para frente, para trás para frente. Olha para um retrovisor, olha para o outro. Ih, esqueci de olhar. Mas vai chegar uma hora que entra no automático. Mas não podemos desistir. Porque se desistirmos, voltamos a ser como era antes. Nas mesmas angústias, nas mesmas aflições. Porque sempre aparece, né, gente? Sempre tem ali alguma coisa, parece reprise na nossa vida. A gente alguém passou na nossa vida, nos machucou de determinado jeito, mas essa pessoa foi embora. Se a gente não se resolve, vem uma outra pessoa e faz igualzinho. Até que consigamos colocar no automático. Até que consigamos fazer aquilo de uma maneira sólida. E aí, eu trouxe aqui uma imagem. Você bota para mim, Bedinho, por favor? Para que a gente reflita junto. Né? É só uma imagem que eu trouxe. O mundo, gente, é lindo, não é? Olha para o mundo material. Ele não é lindo? As belezas naturais. Nesse calor, quando a gente sente aquele ventinho, aquela brisa, não dá assim prazer, uma alegria de sentir, não dá? O mundo é belo. Mas, quando a gente pensa na nossa vivência no mundo, como é? Como é a nossa vivência no mundo? Dolorida? Difícil? Angustiante? Por quê? Porque nós estamos no mundo igual a ele ainda. Da direita lá, para vocês da esquerda. Ainda com o coração endurecido. A gente pode estar no mundo, no topo. Não sei se dá para ver que é o topo de uma montanha. A gente pode estar no topo. Num mundo lindo. Mas, se estivermos com o coração endurecido, nós ainda contaminamos o mundo.
deixamos a nossa marca difícil no mundo, para a gente e para o outro. Afinal, quando estamos convivendo, quem nunca sentiu aquela arrogância, aquela prepotência, aquela raiva de alguém? E quantas vezes nós não emitimos isso para os outros também? Já que eu falei de carro, a gente faz isso no trânsito, né? Sai xingando. Então o mundo é de provas e expiações. E a maioria de nós ainda está como aquele lá. Mas se queremos viver num mundo feliz, regenerado, precisamos fazer igual da direita. O mundo pode estar terrível, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos emitir luz. Nós precisamos levar coisas boas às pessoas. Independente de como esteja o mundo. Independente de como estejam as pessoas. O que os outros fazem é problema dos outros. O que nós fazemos é problema nosso. Quando chegarmos do outro lado, ninguém vai perguntar o que fizeram com você. Vai perguntar o que você fez com os outros. Você seguiu os ensinamentos de Jesus? Você iluminou o mundo? Ou você escureceu o mundo? Agora vocês imaginam. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que 2/3 aproximadamente da sociedade, encarnados e desencarnados, é de espíritos inferiores. Ou seja, todos, ou 2/3, enegrecidos, com o coração endurecido. Como que a gente vai viver num mundo feliz? Como? Para que o mundo fique feliz, o que precisa? De mais pessoas assim, emitindo luz, emitindo esperança, caridade, amor, alegria, sorriso, abraço. Então, se a gente não se permite a isso, como que vamos conquistar a felicidade? Como que vamos fazer com que a felicidade seja deste mundo? Um dia chegaremos lá. Mas, para chegarmos, precisamos arregaçar as mangas. Precisamos fazer a nossa parte. Não é verdade? Ou vamos ficar sentados esperando que a luz se acenda dentro de nós? Será que vai acontecer? Se não colocarmos em prática, se não trabalharmos isso dentro de nós? Se eu ficar aqui esperando que o outro faça, que o outro me agrade, será que vai dar certo? Ah, mas eu tenho tal dificuldade. Ah, mas eu tenho isso. Ah, mas eu tenho aquilo. E aí eu fiquei pensando. Gente, Jesus andava quilômetros e quilômetros a pé para levar a palavra. Não tinha carro. Um sol escaldante. Né? Olha o calor que está aqui. Mas Jesus ia a pé no sol escaldante. Paulo fazia a mesma coisa. Para quem lê o livro lá do Paulo e Estevão, acho que dava até para a gente caminhar junto com Paulo no livro ali.
Quanto? Eu tive a curiosidade de olhar no mapa antigo para ver o quanto ele andava. Gente, é muita coisa que ele andava. Andava a pé, não é de carro, a pé. Só com pergaminho e algumas frutinhas. Nem comida tinha. Jesus, a mesma coisa. Para quem viu The Chosen aí, né, deu para ilustrar bastante essa ideia de quanto era difícil a questão do alimento. E aí a gente, que vive num mundo moderno, que tem ar-condicionado, e que pode se locomover com Uber, claro que não são todos, né? Mas que a gente tem uma certa facilidade comparado com o que era naquela época, reclamamos das nossas dificuldades. O que são as nossas dificuldades diante das dificuldades deles? O que são as nossas dificuldades diante de ir para a cruz? O que são as nossas dificuldades diante de ser degolado, como aconteceu com Paulo? E mesmo assim, eles foram pacíficos. Eles não buscaram a revolta, eles não buscaram o contragolpe. E aí a gente que se ofende com pequenas coisas, revida, devolve, machuquei, vou machucar, né? Enquanto agirmos assim, nós seremos igual o da esquerda de vocês. E continuaremos povoando o mundo de provas e expiações. Mas, se decidirmos, porque isso é uma decisão interna, ninguém pode fazer por nós. Se decidirmos fazer essa mudança interna, não importa como estará o mundo. Nós, pelo menos no nosso círculo de amizade, de trabalho, nós vamos ser alguém que vai levar paz em vez de guerra. Jesus não falou para a gente mudar o mundo individualmente. Até porque já tem 2000 anos e nem ele ainda conseguiu. Né? Aos pouquinhos a gente sabe que vai chegar lá. Mas ele, quando esteve aqui, não conseguiu. Não é verdade? Porque nós vamos achar que temos que mudar o mundo e que as pessoas têm que mudar junto conosco. Quem tem que mudar é a gente. Temos que esquecer como o nosso irmão está. Ah, mas olha como o que ele está fazendo, olha o que está acontecendo. Não importa. Importa o que eu faço. Importa se eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. Independente do que os outros façam e nos façam. Porque Jesus nos ensinou. Né? Se te obrigarem a caminhar uma milha, né? Eu não me recordo a unidade de medida, mas uma milha, caminhe 2 com ele. Se alguém te bater numa face, apresente a outra. Ele não falou para revidar. Se a gente revida, estamos ainda enegrecidos, com o coração de pedra ainda. Então, é importante que refletamos sobre isso. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque temos que domar dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quando alguém reage de uma maneira ruim conosco, ou age de uma maneira ruim conosco, o nosso orgulho grita. E a gente quer revidar.
mas precisamos domar o nosso orgulho, não reagir. Eu me recordo que, vendo a Helena, eu sugeri que uma pessoa lesse o livro Paulo Estevam, e a pessoa, depois que leu boa parte, eu perguntei, e aí, como você gostou do livro e tal? Aí a pessoa respondeu para mim, não consigo ler não. Ele é muito mole. Eu não aguento ver ele agindo daquele jeito. Só de ler, a pessoa estava se machucando em ver a reação de Paulo diante das dificuldades, né, da vida, que a vida o impôs. Isso é orgulho nosso. A gente não quer ficar por baixo, a gente quer sempre mostrar que é mais, que manda, que faz, que acontece. Então, para finalizar, eu trouxe aqui uma passagem do livro Pelos Caminhos de Jesus, que é da Amélia Rodrigues Gundivaldo. E para contextualizar, Jesus estava fazendo um sermão, um dos seus sermões, e as pessoas que estavam lá assistindo, elas tinham sido beneficiadas por Jesus, elas estavam muito felizes em escutar Jesus, mas ao mesmo tempo que elas estavam escutando Jesus, elas não conseguiam conceber muito bem os ensinamentos dele, porque ele falava para você andar 2 milhas com alguém que te obrigou a andar uma, ele falava para você dar outra face para quem te agrediu na primeira fase, e as pessoas não conseguiam conceber isso. E aí, João, né, o apóstolo, ele pegou aquela aflição daquele povo e foi conversar com Jesus. E aí eu vou trazer aqui para vocês a resposta de Jesus. A era nova encontra-se no limiar. Cumpre-se projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaço para os que virão no futuro. Será caracterizada pelo amor de plenitude e pela compaixão total a benefício dos seus opositores. Terá início no país de cada coração. Observe, gente, no país de cada coração. Isso é muito forte. Espraiando-se em derredor como um aroma sutil e penetrante que jamais será olvidado. Levantar-se-ão contra os dominadores das consciências humanas, que as exploram, porque a liberdade romperá todas as algemas da escravidão às paixões mais vis. Os que se comprazem em manipular as vidas a benefício pessoal, volver-se-ão arbitrários para impedir-lhe o crescimento, a dilatação de fronteiras. Ou seja, quando a gente decidir fazer isso, ainda assim teremos resistência, teremos dificuldades. Em razão disso, cabe-nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraternos, vivendo mais a aflição que a preconizando para os outros. Ovelhas mansas que somos, deveremos conquistar os lobos ferozes, ao invés de os temer e arrastá-los para o mesmo rebanho. Reuniremos, sob o mesmo cajado de amor, os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e seus prejudicados, concitando-os à mesma marcha pela paz. Demonstrando a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte, batalharemos para que a existência corporal seja considerada apenas como um ensejo para a aquisição de valores
para a utilização da vida verdadeira. Esse esforço dependerá mais dos que amam, dos que têm puro coração e são pobres das ambições pelas coisas nenhumas, vanglórias por quase todos disputadas como heranças da loucura. Vós sois convidados para este mistério. Por agora, vedes e entendeis o que pode realizar o Pai através do Filho, poder este que vos é transferido e por vós conquistado, se porfiardes até o fim. Posteriormente, quando sairdes a edificar os alicerces da era nova e fordes perseguidos, odiados e até assassinados por amardes, a humanidade já estará vivendo os primeiros passos do novo período. Não temais, crede, por enquanto, abrindo-vos ao amor e deixando-vos arrastar pelas correntezas da esperança. Ninguém vos molestará, mesmo porque sabeis de onde viestes e para onde ides, enquanto os algozes o ignoram. Estais sob uma governança superior que dirige os iludidos nos comandos humanos. Vede as nuvens que passam e se modificam, mudando de rumo conforme as correntes de ar. Não se lhes pode prever com muita antecipação o rumo que tomarão. Sois conduzidos pelas correntezas do divino amor, levados a destinos adredemente estabelecidos. Tende coragem, nunca vos deixarei, nem mesmo após o fim dos erros terrenos, quando estaremos no reino da perene felicidade. Então, gente, isso aqui é uma mensagem de Jesus, trazida por Amélia Rodrigues, que foi uma conversa com João. Ainda assim, quando estivermos com luz, teremos dificuldades. Jesus não esconde, não mente, não omite. Mas precisamos ser resilientes, corajosos, fortes, firmes, determinados, com muita caridade e muito amor, para conseguir chegar ali, como ele fala, no reino da perene felicidade. Então, a felicidade não é deste mundo, mas para que seja desse mundo e ele consiga se tornar um mundo feliz, depende de nós, da nossa luz interior, que consigamos, gente, juntos, nos iluminar aos pouquinhos, né? É uma caminhada. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, Arthur. Na página de abertura, eu destaquei assim uma frase que tem ali, né? Que o maior valor da felicidade é quando ela está a benefício de todos. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente está começando, eu posso dizer que a gente está começando a fazer um estágio com felicidade. Porque já pararam para pensar como a gente fica feliz quando o filho nosso passa para a faculdade? Quando a gente consegue um emprego? Quando a gente vence uma doença? Não são pequenos estágios? Então, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que Deus faz assim, ó, essa sensação de felicidade, eu tenho muito mais para te ofertar. Isso é só um pouquinho que nós estamos vendo. Porque eu tenho muito para te oferecer. Mas é claro que, para isso, os esforços são outros. Vencer tudo isso de egoísmo, orgulho, vaidade, pensar no próximo,
para não ficar com aquilo só para a gente. Então, isso são essas certezas que Deus tem para nós, que Jesus veio aqui nos mostrar e que um dia nós vamos alcançar. Mas ele só trouxe essa amostra pequenininha por tudo isso de maravilhoso que a gente consegue aqui hoje. E a gente não pode abrir mão disso. Porque se isso é um exemplo bem simples, olha, o que será que vem por aí e que vai chegar a todos nós, dependendo dos nossos esforços, né? Como disse no texto final agora, arrastar pelas correntezas da esperança e não perder a fé. Isso a gente não pode perder. E a semana passada falamos, né, sobre isso, né? Então, Arthur, eu peço a você gostaria de fazer a prece para nós, nesse encerramento? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de reflexão, agradecer por todo o sacrifício que fez por nós para nos ensinar que é possível alcançar a felicidade. Te pedimos também, Mestre, que nos ajude, nos dê força, coragem para enfrentar as batalhas internas, nos vencermos para que consigamos encontrar essa felicidade, para que consigamos transformar este mundo num mundo feliz. Pedimos também muito obrigado a nossos irmãos trabalhadores da Casa de Miguel, encarnados e desencarnados, que nos dão um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança dentro desse mundo. É tão bom ter um refúgio de paz, de tranquilidade, em meio ao mundo que vivemos ainda de muita angústia, de muita dificuldade. Muito obrigado, Mestre. E rogo a Ti que leve a cada irmão da humanidade a esperança, o amor e a coragem para juntos mudarmos o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus. Descubra o brilho do amor, o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o bem